Amanhã na Itatiaia, a partir de 8 da noite, começa o pré-jogo da Rádio de Minas, Atlético e São Paulo, em todas as plataformas, direto da Arena MRV, com Caixa, com Edu Panzi, Márcio Rezende, Cláudio Rezende, Fabrício Calazans, Thiago Reis, Henrique André na cobertura do itatiaiaesporte.com.br. Estaremos juntos, 1h30 de pré-jogo para você e o pós-jogo completaço também. É a 16ª rodada do Brasileirão. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo, boa tarde a todos aqui que acompanham o Rádio Esportes. Nesta quarta-feira, jogo fundamental pro Atlético, é hora de dar uma resposta à torcida na bronca com esses resultados ruins. Em sequência, o Galo vem aí de apenas 1 ponto conquistado nos últimos jogos, o time vem de derrotas para Flamengo e Botafogo na sequência, derrotas pesadas, então é o momento. Ano passado, contra o São Paulo, no retorno, foi a primeira vitória do Filipão, né? O Filipão ficou no Galo ali 10 jogos sem ganhar, e justamente contra o São Paulo, mas foi no Morumbi, que o Atlético começou uma arrancada que teve ali no retorno, depois brigou até pelo título brasileiro. Agora o cenário pro Galo é semelhante, está precisando dar uma resposta, está precisando voltar a vencer, principalmente em casa, né? Que o Galo não está conseguindo vencer em casa já há algum tempo, o que incomoda bastante. Se você não ganha em casa, fica difícil, porque como visitante a campanha é até boa, mas aí você pega um Botafogo na última rodada, animado, já aí emplaca 2 derrotas seguidas. É por isso que o Galo precisa dar um basta nessa situação aí, de não vencer em casa no Brasileirão. O treinamento de hoje, Cirilo, vai ser à tarde. E nesse treinamento, o Gabriel Milito, treinador do Atlético, está esperando pela volta dos 2 laterais. O Guilherme Arana, que retornou, chegou ontem a Belo Horizonte, depois da Copa América. O Arana treina e joga, normalmente. O que aconteceu, por exemplo, com o Alan Franco, né? O Alan Franco chegou na véspera do jogo, ele nem treinou, porque o time já tinha ido para o Rio, mas jogou. O Arana ainda vai ter essa oportunidade de treinar hoje e jogar amanhã. E na lateral direita, a expectativa é para que o Saravia treine com o grupo e seja totalmente liberado. Ele está na transição. Se o Saravia for liberado, a gente vai lembrar, semana passada, antes do jogo contra o Flamengo, o Otávio estava na transição na véspera. Treinou, foi liberado e jogou. E o Otávio ficou um tempo até maior, né? Fora de uma lesão muscular do que o Saravia, por exemplo. Se esse cenário se confirmar, Cirilo, o Atlético vai ter o time muito próximo do ideal, do time titular que vinha jogando, né? Naquele início do Gabriel Milito. Ainda sem o Everson no gol, Matheus Mendes vai ter a sequência agora, mas se o Saravia voltar, ele pode fazer a trinca de zaga com o Saravia, Bruno Fux e Batalha. O Igor Rabelo está suspenso, o Rômulo volta, mas com o Saravia disponível, eu acredito que o Rômulo fique como opção. No meio campo, ele vai colocar Otávio, Alan Franco, mais um, daqui a pouco a gente pode discutir isso, mais um, nas alas, o Scarpa na direita e o Arana na esquerda. Agora fica tranquilo, né? O Scarpa ficar mais do lado que ele rende melhor. E lá na frente, Paulinho e Hulk. Essa vaga no meio campo, Cirilo, não tem o Zaratio ainda, tá na fisioterapia, o Zaratio não vai para esse jogo. O que ele pode fazer? Coloca o Igor Gomes ficou no banco lá contra o Botafogo e sequer entrou, né? Mas é um jogador que era essa função, meia, que foi bem utilizado. E ele, depois, no segundo tempo contra o Flamengo, o jogo em casa, ele colocou o Vargas por ali. Será que ele pode colocar o Vargas nessa função de meia? Ou o Igor Gomes? Ou ele pode pintar outra situação? Eu acho que é a grande dúvida desse time do Galo, mas essa escalação que a gente passou é um time bem próximo do ideal, do time titular, Cirilo. Sem dúvida, vou perguntar aos comentaristas da Itatiaia em instantes. Primeiro quero saber informações do São Paulo, que chega em ótima fase a Belo Horizonte. Ana Luísa Pereira, boa tarde. Olá, Cirilo, boa tarde para você, para nossa bancada, para todo mundo que acompanha o Rádio Esportes aqui na Rádio Itatiaia. E olha só, o São Paulo vem finalizando a sua preparação ainda lá no CT da Barra Funda para enfrentar justamente o Atlético, né? Jogo que vai acontecer amanhã às 9h30 da noite lá na Arena MRV. O São Paulo quer embalar uma sequência de vitórias muito importante, ainda conquistar a 5ª vitória consecutiva, quem sabe, no jogo de amanhã. Lembrando, situação de tabela, o São Paulo tem 27 pontos, está na 4ª posição e vai em busca dessa manutenção dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, que é referente à 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Ubeldia ele vai contar com reforços muito importantes. O principal deles
é o goleiro Rafael, que estava com a seleção brasileira pela Copa América. Ele ficou ausente durante 8 partidas, não chegou a entrar em campo com a seleção brasileira, mas como esteve nos Estados Unidos durante esse período, foi um desfalque de peso para a equipe do São Paulo. Também retorna da Copa América o zagueiro reserva, que é o Ferraese. Ele foi eliminado junto com a seleção venezuelana, é aguardado também no clube, pode ser uma opção para o banco de reservas do São Paulo. E ainda, o Zubeldia vai contar com a volta de nomes muito importantes para o ataque do tricolor. São eles Caleri e Luciano, jogadores que cumpriram suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo venceu o Bragantino fora de casa por 2-0. Portanto, se não tiver nenhum desfalque, pessoal, é de última hora dentro desse time do Zubeldia, o São Paulo vai ter muito perto também de ter a sua formação ideal para enfrentar o Atlético amanhã aqui em Terras Mineiras. Então, falando dessa formação, um provável São Paulo dentro desse cenário é com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alan Franco, Wellington, Alisson, Luciano, Lucas Moura, Caleri e Ferreira. É o time que o Zubeldia vai ter à disposição, uma formação muito ofensiva. O São Paulo que está voltando também aos seus bons momentos e vai em busca dessa 5ª vitória consecutiva aí no Campeonato Brasileiro. Cirilo? 4 vitórias consecutivas desse São Paulo em baita campanha nesse Campeonato Brasileiro. Ô Simões, vamos lá. O Cláudio propôs uma discussão. Para essa peça que tá faltando aí, acredito que para a ausência do Zaratio, né? É o cara que tá fora da formação considerada ideal para o momento. Vai com o Igor Gomes ou vai com Vargas, hein? Cirilo, eu vou te dizer o seguinte, o São Paulo vem com uma formação muito ofensiva também, né? O São Paulo vem com Lucas Moura de um lado, Ferreirinha do outro e Luciano e Caleri. Luciano de origem é um centroavante, né? Vai falar que o volante é o Alisson. Isso, o segundo volante é o Alisson. Virou primeiro volante o Alisson. Então, quer dizer, é um time, então tem tudo para ser um jogo da chamada trocação, né, Edu? Porque o São Paulo não tem jogadores com a característica de que vai se fechar, tá? Então, sem ter esses jogadores com essa característica que vai se fechar, se o Milito assim entender, eu não vejo problema de que seja o Vargas. Porque o Atlético pode se aproveitar dessa trocação e tentar superar o adversário aí na base, não é uma qualidade muito diferente, mas na base da inspiração dos seus jogadores, né? Então o Galo ter Paulinho, Hulk, Vargas e Scarpa, sem dúvida nenhuma, cresce o poder de criação da equipe. E, na minha visão, o adversário proporciona isso. Porque o São Paulo vem para a Arena MRV com um time extremamente ofensivo, com jogadores de característica ofensiva. Edu, Igor Gomes, Vargas ou nenhuma das opções? É difícil, né? É difícil. Mas o Milito, ele tem uma possibilidade que eu não escutei ainda e que eu acho que pode ser provável. E pra vaga do Zaratio, o Scarpa. O Scarpa jogar como meia direita, o Zaratio é meia esquerda. Aí o que ele faz? O Alan Franco vai pra esquerda, o Scarpa joga como meia direita, fazendo e no setor que ele mais se sente confortável. É o lado direito pelo corredor central. É onde o Scarpa se deu bem no Palmeiras, onde ele melhor joga, onde em entrevista, quando perguntado, agora você tá na sua pela direita, falou, ainda não, eu me sinto confortável mesmo jogando por dentro. E por características, eu acho que o Scarpa é quem mais se aproxima do Zaratio. Cara com maior poder de intensidade, do jogo sem a bola, de que tiver que recompor, sabe recompor. Então você tem um retorno do Arana pela esquerda, você pode ter o Palácios pela direita e o Scarpa como esse meia, um terceiro homem de meio de campo, fazendo o corredor central. É uma possibilidade. Talvez o Milito não faça, faz a mexida simples, Arana na esquerda, Scarpa na direita, e aí essa opção por alguém fazendo a do Zaratio, Igor Gomes, Vargas, recua o Paulinho, adianta o Vargas, enfim. Mas eu não descartaria essa possibilidade de ter o Scarpa por dentro, jogando como meia pela direita, o Alan Franco pela esquerda, o Otávio de primeiro volante e o Palácio aberto pelo lado direito. E o que o Simões falou é a realidade, cara. São 2 das 3 equipes com o maior número de posse de bola no campeonato até aqui. É Fluminense, São Paulo e Atlético. E são as 2 equipes com o maior número de bolas longas, o que não quer dizer que é time que só dá chutão. Pelo contrário, são bolas longas de trabalho, de treino, de um zagueiro que acha um atacante, porque tem muita velocidade pelo lado do campo, de inversão de esquerda para direita e vice-versa. Então é um confronto interessantíssimo. O Atlético bem mais forte e mais encorpado, mas com pressão.
com muita pressão, porque pode estar o time titular, os 11 ideais, poderia estar Zarate, poderia estar todo mundo, a pressão é a mesma. Não é o retorno do Arana, não é o retorno do Saravia, não é o Scarpa voltando para o lado direito que vai fazer com que o Atlético passe a ficar mais tranquilo. É vencer. O Atlético tem que vencer. Não importa quem esteja em campo. Se a vitória não vier, a pressão vai seguir, as críticas vão aumentar, a tabela vai ficando cada vez mais distante. Então o Atlético precisa vencer. Para vencer, é claro que você tem que jogar bem, mas nesse momento o adversário está melhor. O adversário, apesar do jogo aqui em Belo Horizonte, é o favorito, vive um momento melhor, tem menos pressão. Então é um jogo muito complicado e que o Atlético vai precisar muito da paciência de quem estiver na arquibancada. Só a vitória interessa para um time que não tem vencido em casa e tem que mudar esse cenário urgentemente. Para fechar o primeiro tempo, Cláudio. Vamos lá, e o técnico Milito falava, né, na última entrevista que ele, logicamente, contando com mais jogadores, ele iria ganhar na quantidade, porque ele estava com um banco muito reduzido. E a gente já está falando de uma possibilidade real de volta do Saravia nesse jogo, do Arana. Muito em breve, o Rubens já está na reta final também de recuperação, né? O Rubens, que é a outra opção da lateral esquerda. Quem sabe na outra semana o Rubens já esteja liberado. O Lemos também reta final de recuperação. A partir do jogo contra o Juventude, né? Que é a rodada seguinte, na terça-feira, dia 16. Os reforços já poderão, já vão estar inscritos aí, fica com o técnico. No caso aí, tanto do Bernard quanto do Lian, que foram apresentados. O Alonso já está na área, vai ser anunciado em breve pelo Galo. Então o cenário para as próximas semanas é melhor para o Galo, mas é que eu disse aí o Edu Panzi, precisa voltar a vencer e quem sabe amanhã na Arena MRV esse jogo das 9h30. Bora com mais do Atlético. De volta, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo, agora daqui a pouco, 1h13, né, 13h13, teremos novidade na definição aí do manto da massa da edição 2024, a apuração da Itatiaia comigo, com o Henrique André, é que teremos uma novidade aí nesse processo final. Vamos aguardar o que irá acontecer. No início foram cerca de 500 sugestões de modelos, né, enviadas para pelo torcedor do Atlético. Esse ano o manto da massa tem como tema a massa, né? A própria torcida, vamos ver qual será o vencedor aí nesta edição. Quem conseguir, né? O vencedor vai levar R$13 mil e também 1 ano de adesão ao programa Sócio Torcedor Galo na Veia, na modalidade Forte Vingador. Então vamos ver qual que vai ser essa novidade. A gente vai trazer durante a programação da Itatiaia. Ô Cirilo, a torcida organizada Galoucura, que é a principal do Atlético, ela emitiu um comunicado oficial há pouco, dizendo que ontem a diretoria da torcida se reuniu com a diretoria do Clube Atlético Mineiro para manifestar as devidas ponderações sobre a má fase do clube e também ouviu o que o clube tinha a dizer. Segundo a Galoucura, ponderaram algumas coisas, né? Como era sabida a existência da Copa América no calendário, que o Atlético fez um planejamento arriscado, além de situações, né, de renovações de jogadores que já não estão apresentando rendimento à altura, e também sobre a saída de alguns sem reposição imediata, foram as ponderações da Galoucura. E também entendendo que existem algumas situações que vão além da alçada do clube, de um modo geral, como a lesão de alguns jogadores e os desfalques por suspensão. Por fim, a torcida, no seu comunicado oficial, conclui que esse é o momento de apoio irrestrito ao clube nas arquibancadas e que estarão também fechados com o treinador, Gabriel Milito, e com o elenco do Galo para o restante da temporada, seja em jogos em casa como fora de casa. Então, tá aí a nota oficial da Galoucura. Ontem essa reunião aconteceu, portanto, da diretoria com a torcida organizada, apoio mesmo, entendendo que algumas coisas não agradaram aí a torcida nesses últimos tempos aí, nesse momento complicado do Atlético, Cirilo.